Vamos falar de adultério? Que silêncio. Vamos falar de adultério. Não vou falar hoje disso não. Não, vocês fizeram muito, eu fiquei tenso, o silêncio de vocês foi algo que... Tá bom, vamos falar de adultério. Sabe que é fácil ver o rosto de quem está em adultério, né? Quem não me conhece, eu tenho uma habilidade de ler pessoas. E falo bastante, olho para já e vem muita coisa, inclusive isso. Vamos lá, gente. Tô brincando. Então vamos lá. O Cicrano foi traído, ok? Foi traído? Então vamos voltar aqui. É uma memória dessas? Super intensa? Então tem a grande chance dessa pinça recorrentemente ir lá e o quê? E pinçar, sim ou não? Só que quando ele pinça e transforma uma memória num pensamento, pensamento vira, mas memória vira pensamento. Quando eu pinço ela e trago essa memória que estava lá no lugar dela, ela vem e quando eu penso naquilo, eu começo, imagina, botar os elementos, bota a pessoa, bota o momento, bota o céu, bota o carro, e ele compõe. Na hora que eu trago a memória como pensamento, o cérebro não distingue o que é real do que é. Então aquela traição que aconteceu 1 ano atrás, e eu penso nela agora, se tornou o quê? E todo pensamento produz sentimento. Que merda! E ela sofre tudo de novo. Quem está entendendo? É como se tivesse sido traída ou traído de novo. Agora vem para a teoria geral das memórias do Paulo Vieira. Se você perdoou, quando você pinça e traz, você vem trazendo, mas vem melhorando os elementos. Os elementos mais dolorosos vão sendo tirados, o significado muda e vem de uma maneira muito mais branda a memória. Quem está entendendo? Mas simplesmente por que uma memória mais branda? Por quê? Porque eu mudei o sentimento, eu dei perdão. Então, quando eu perdoo, o significado ameniza e a própria memória do que aconteceu, partes ruins vão sendo tiradas, põe uma parte melhor. Você esquece uma coisa horrível e põe outra menos dolorosa. Quem está entendendo isso? Agora, se você não perdoou, ainda está cheia de fúria, se você não perdoou e está cheia de fúria, cada vez que você vai lá e pinça, ela vem ainda pior. Você recria a memória colocando elementos que não aconteceram, elementos ainda piores. Você coloca no significado intenções, intencionalidade ainda mais cruel dele. E os elementos que já eram terríveis ficam ainda piores. E você reconstrói a todo instante a sua memória. Nada que está na sua memória, ela volta em forma de pensamento da maneira que ela aconteceu. Ou ela volta melhor, amenizada, ou ela volta piorada. Quem está entendendo isso? Gente, eu nunca falei isso nem no Método CIS, viu? Nunca falei isso nem no Método CIS. Só nas minhas publicações eu trato sobre isso. Quem está entendendo? Então, se você não perdoar, esquece. Porque cada vez que você lembrar daquilo, assim, sentir um cheiro, lembrou. Ouviu um som, lembrou. Ouviu uma passagem, um programa, uma música, lembrou. Cara, e lembra, e se você não perdoa, cada vez que vier, vai vir ainda. Mas se você perdoar, vai vir cada vez. E aí, que não foi o nosso caso, mas o que é que eu fiz para aliviar? Eu comecei a comunicar o quê? Amor. Para que quando as minhas chateações, as minhas mágoas viessem, elas viessem cada vez o quê? Mais fracas
e mais fracas, ao ponto de muitas delas eu ia esquecendo. E eu queria lembrar o que ela fez mesmo, o que ela fez, o que ela fez. Não lembro. Fala, caraca. Extraordinário? Quem é que tem memórias de dor aqui no seu casamento? Levanta a mão. Levanta a mão. Cara, todo mundo tem memória de dor. Então, por favor, todos levantem a mão. É verdade ou não é? Ou só tem memória boa? Não tem uma briga nessa semana, uma confusãozinha, uma chateação? É muito mais fácil você ter uma memória intensa ruim do que uma memória intensa boa. Como é que faz uma memória intensa boa? É difícil. É difícil. Um jantar, uma surpresa de amor, que nós trabalhamos tanto no método CIS, mas ter uma memória ruim é intensamente mais fácil. Está entendendo? Um problema no filho no colégio, um acidente, uma perda de um cliente, uma empresa que quebrou, ou uma traição de um amigo, é muito fácil ter memórias ruins. Então as memórias ruins costumam ser mais intensas do que as memórias boas. Aí você diz assim, Paulo, estou lascado então. Mas estou lascado. Por quê? Cara, porque eu tenho memórias cruéis. Memória de abuso sexual, de abandono, de surra. Eu tenho memória do meu pai traindo minha mãe, da minha mãe traindo meu pai. Eu tenho memória de bebida na minha casa. Eu tenho memória de gente batendo na porta, cobrando. Memória do meu pai indo embora de casa, deixando a gente. Memória de eu estar no ponto de ônibus, meu pai passar no carro com outra família. Paulo, eu tenho memória ruim demais, intensa demais. E você disse que essa pinça vai lá e tira isso, tira. E é isso que ela vai pegar. Se você não tiver perdoado, é isso que ela vai pegar. E a merda maior é a minha estrutura, a minha psique, a minha estrutura quântica vai tentar reproduzir a minha vida amanhã a partir das memórias que eu tenho do meu passado. Quem está entendendo isso? Na física quântica, diz que quem cria a realidade, quem é? Na física quântica, quem cria a realidade? E você não observa com esses olhos, você observa com esses olhos. E uma pessoa magoada, o que é que ela observa? A imagem da mágoa. É isso que ela vai reproduzir na vida dela. Quantos aqui estão reproduzindo no seu casamento o que viveram na sua infância? Levanta a mão. Levantei mais, gente. Tem mais. Tem mais, levanta a mão. Quantos aqui estão reproduzindo no seu casamento as imagens, as memórias do seu passado infantil? Quem está entendendo isso? Então nós só temos uma alternativa. É entender aquela passagem bíblica que diz que o amor enterra multidões de pecados. Eu era um Arthur antes e hoje eu sou um Arthur pós-método CIS. Quando você sobe um degrau no sucesso, é importante você subir 2 degraus na humildade. E é isso, já fiz 3 vezes o método CIS como aluno, já fiz 8 como monitor. O que eu falo para você é que a cada CIS que eu faço, eu vejo ganhos extraordinários. Ganhos no conjugal, financeiros, abrindo a mente financeira, com meus pais, com minha família, a forma que eu conduzo o relacionamento com eles. E sei que todos os resultados só dependem de mim. Esse foi um dos maiores ganhos. Autorresponsabilidade, trazer para mim toda a responsabilidade do que eu vivo. Então, o método CIS é transformação de vida. Você vai ser uma pessoa antes e depois do método CIS.